Olivia sonhou e, em seus sonhos, rastejava a sugestão de algo maligno à espreita, como uma serpente se contorcendo pelas flores de um jardim. Seus sonhos eram fragmentados e coloridos, exóticos retalhos de um padrão partido e desconhecido, até que se cristalizaram numa cena de horror e loucura, gravada contra um fundo de pedras e pilares ciclópicos. Ela via um grande salão, cujo teto alto era sustentado por colunas de pedras enfileiradas ao longo de enormes paredes. Entre esses pilares flutuavam grandes papagaios verdes e vermelhos, e o salão estava amontoado de guerreiros de pele escura e rosto como os de falcões. Eles não eram negros nem usavam vestimentas ou armas que se assemelhassem a qualquer coisa do mundo que a sonhadora conhecesse. Estavam provocando alguém preso a um pilar, um jovem magro de pele branca, cujos cachos de cabelo dourados caíam sobre a fronte de alabastro. Sua beleza não era humana. Parecia o sonho de um deus, esculpido em mármore vivo. Os guerreiros sombrios riam dele, escarneciam e xingavam numa língua estranha. A esguia forma nua se contorcia sob aquelas mãos cruéis. Sangue escorria pelas coxas cor de marfim, espalhando-se no chão polido. Os gritos da vítima ecoavam pelo salão. Então, erguendo a cabeça para o teto e aos céus além, ele berrou um nome numa voz terrível. Um punhal em uma mão de ébano abreviou o grito, e a cabeça dourada pendeu sobre o peito de marfim. Em resposta àquele rugido desesperado, houve um som trovejante, tal qual o de carruagens celestiais. E uma figura então estava diante dos assassinos, como se estivesse se materializado em pleno ar. A forma era humana, mas nenhum mortal jamais possuíra beleza tão inumana. Havia uma inequívoca semelhança entre ele e o jovem sem vida preso às correntes e, no entanto, a qualidade humana que suavizava os aspectos divinos do jovem estava ausente nas feições do estranho, terrível e imóvel em sua beleza. Os guerreiros encolheram-se diante dele, e seus olhos eram como fendas de fogo. Ele ergueu a mão e falou, e seus tons ecoaram através dos salões silenciosos em ricas ondas sonoras. Como num transe, os homens recuaram até formarem fileiras regulares, postadas ao longo da parede. Então, dos lábios esculpidos do estranho, surgiu uma terrível invocação e comando. Yag Kulan, Yokta Chutala. Ante aquele grito explosivo e terrível, as figuras negras enrijeceram e tornaram-se imóveis. Uma curiosa rigidez, uma petrificação não natural, recaiu sobre seus membros. O estranho tocou o corpo flácido do jovem e as correntes caíram. Tomou o cadáver nos braços e, antes de se afastar, seu olhar tranquilo tornou a varrer as fileiras silenciosas. Apontou para a lua, que reluzia através dos caixilhos, e elas entenderam, aquelas estátuas tensas e móveis que já haviam sido homens. Olivia despertou com a pele molhada de suor, sobressaltando-se e levantando-se da cama de galhos. O coração pulsava alto no silêncio. Olhou loucamente à sua volta. Conan dormia recostado ao pilar,
a cabeça caída sobre o peito largo. O brilho prateado da lua surgia através do teto aberto, lançando longas linhas brancas pelo salão empoeirado. Ela podia ver as imagens negras, sombrias, tensas, aguardando. Lutando contra uma histeria crescente, viu os feixes de luz tocarem levemente os pilares e as formas entre eles. O que era aquilo? Um tremor entre as sombras, onde a luz do luar incidira. Uma paralisia de horror a envolveu, pois, onde deveria existir a imobilidade da morte, havia movimento. Uma lenta contorção, uma flexão e uma contração dos membros de Ébano. Um grito terrível eclodiu dos lábios de Olivia, quando ela afinal rompeu os grilhões que a mantinham muda e imóvel. O grito pôs Conan de pé, dentes crispados e espada erguida. As estátuas! As estátuas! Meu Deus, as estátuas estão ganhando vida! E, com aquele grito, ela saltou através de uma fenda na parede. Atravessou as trepadeiras como alguém insano e correu. Correu e correu às cegas, gritando irracionalmente, até que um aperto em seu braço a deteve e uma voz familiar penetrou as névoas do terror. Olivia viu o rosto de Conan, uma máscara de perplexidade à luz do luar. Em nome de Kron, o que foi isso, garota? Teve um pesadelo? A voz dele soou estranha e distante. Soluçando, ela jogou os braços ao redor do grosso pescoço e o agarrou convulsivamente, chorando e arquejando. Onde estão? Elas nos seguiram? Ninguém nos seguiu, ele respondeu. Ela se sentou ainda agarrada ao guerreiro e olhou temerosamente ao redor. A corrida desenfreada a levara à proximidade sul do platô. A encosta estava logo abaixo deles, seu fundo oculto pelas sombras densas da mata. Atrás, as ruínas delineadas pela lua alta. Você não as viu? As estátuas se movendo, erguendo as mãos, com os olhos brilhando nas sombras. Eu não vi nada, o bárbaro respondeu. Dormi mais profundamente do que de costume, porque já fazia muito tempo desde a última vez que tinha repousado uma noite inteira. Contudo, não acho que coisa alguma teria entrado naquele salão sem ter me despertado. Nada entrou, ela disse, deixando escapar uma gargalhada histérica. Era algo que já estava lá. Ah, Mitra, nos deitamos para dormir em meio a eles, como ovelhas fazendo a cama no matadouro. Do que está falando? Ele questionou. Acordei com seu grito, mas, antes que tivesse tempo de olhar em volta, eu a vi correr por aquela fenda na parede. Vim atrás de você antes que se ferisse. Achei que tivesse tido um pesadelo. E tive. Ela estremeceu. Mas a realidade era mais sombria do que o sonho. Ouça! E ela narrou o que havia sonhado e o que pensou ter visto. Conan escutou atentamente. Não possuía o ceticismo natural de homens sofisticados. Sua mitologia continha demônios, duendes e feiticeiros. Após a garota terminar, sentou-se em silêncio, brincando distraidamente com a espada. Enfim, perguntou. O jovem que eles torturaram era igual ao homem alto que chegou? Como pai e filho, ela respondeu e emendou hesitante. Se a mente pudesse conceber a cria de uma união entre o divino e o humano, seria aquele jovem. Nossas lendas contam que, às vezes, os deuses da antiguidade acasalavam com mulheres mortais. Que deuses? Ele inquiriu. Os inomináveis, os esquecidos, quem sabe?
Eles retornaram às águas plácidas dos lagos, aos corações silenciosos das montanhas, aos golfos além das estrelas. Deuses não são mais estáveis do que homens. Mas se aquelas formas eram homens transformados em imagens de ferro por algum deus ou demônio, como poderiam ganhar vida? Há feitiçaria na lua, ela disse, estremecendo, e apontou para a lua. Quando ela brilha sobre eles, tornam-se vivos. É no que acredito. Mas não fomos perseguidos, Conan disse, olhando para as ruínas. Você pode ter sonhado que se moveram. Sou da opinião de voltarmos para ver. Não, ela berrou, agarrando-o desesperadamente. Talvez o feitiço os mantenha preso no salão. Não volte para lá. Eles arrancarão todos os seus membros. Oh, Conan, vamos voltar para o barco e fugir desta ilha terrível. Com certeza o navio hircaniano já passou por nós a esta altura. Vamos! As súplicas dela foram tão frenéticas que Conan ficou impressionado. Sua curiosidade quanto às imagens foi balanceada pela superstição. Não temia inimigos de carne e sangue, por piores que fossem, mas qualquer indício do sobrenatural despertava todos os obscuros instintos monstruosos do medo, advindos de sua herança bárbara. Ele segurou a mão da garota e ambos desceram a encosta e mergulharam na mata fechada, onde as bolhas farfalhavam e os pássaros noturnos desconhecidos cantavam sonolentos. As sombras eram mais densas sob as árvores, e Conan se desviava para evitar as trilhas mais escuras. Seus olhos moviam-se sem parar de um lado para o outro, com frequência observando os galhos no alto. Ele progredia com rapidez, porém cauteloso, seu braço envolvendo tão forte a cintura de Olivia que ela sentia como se estivesse sendo agarrada e não guiada. Ninguém falava. O único som era o arfar nervoso da garota e o arrastar de seus pequenos pés na grama. Enfim, saíram da linha das árvores e chegaram à beira da água, que cintilava como prata fundida à luz da lua. Devíamos ter trazido frutas para comer, Conan resmungou. Mas sem dúvida encontraremos outras ilhas. Tanto faz arpar agora ou mais tarde, faltam poucas horas para amanhecer. Sua voz diminuiu. A corda ainda estava presa à raiz, mas a outra extremidade era uma ruína, esmagada e despedaçada, meio submersa na água rasa. Olivia deixou escapar um grito abafado. Conan virou-se e, encarando as densas sombras, agachou-se, assumindo uma postura ameaçadora. O barulho dos pássaros noturnos repentinamente cessara. Uma quietude sombria reinava nas matas. Nenhuma brisa movia os galhos, mas, em algum lugar, folhas farfalhavam levemente. Rápido como um grande felino, Conan agarrou Olivia e correu. Atravessou a penumbra como um fantasma, enquanto que, em algum lugar acima e atrás deles, um curioso barulho soava entre as folhas e se aproximava implacavelmente. Então, a luz do luar explodiu em sua plenitude no rosto deles, ao verem-se correndo pela encosta do platô. No ponto mais alto, Conan pôs Olivia no chão e virou-se para examinar o abismo de trevas do qual tinham saído. As folhas oscilavam ante uma breve brisa, e era tudo. O bárbaro balançou a cabeleira com um rugido furioso. Como uma menina assustada, Olivia rastejou até seus pés. Seus olhos o encaravam. — O que vamos fazer, Conan?
Ela sussurrou. O Cimério olhou para as ruínas e tornou a encarar a floresta abaixo. Vamos para os penhascos, afirmou, pondo-a de pé. Amanhã faremos uma jangada e tentaremos a sorte no mar de novo. Não foram eles que destruíram nosso barco? Era parte uma pergunta, parte uma afirmação. Ele negou com a cabeça, taciturno. Cada passo do caminho ao longo do platô, assombrado pela lua, foi um terror transpirante para Olívia. Mas nenhuma forma negra surgiu subitamente das ruínas e, afinal, eles alcançaram a base dos penhascos, que se avolumavam firmes e sombrios à sua frente. Conan fez uma pausa incerta até escolher um local protegido por uma saliência larga, distante das árvores. Deite-se e durma se puder, Olívia, disse. Vou montar guarda. Olívia, porém, não conseguiu dormir. Ficou deitada, observando as ruínas distantes e seu rebordo arborizado, até que as estrelas empalideceram. O leste branqueou e a alvorada chegou, lançando uma luz dourada sobre o orvalho que cobria as folhas da grama. Rígida, ela se ergueu, sua mente remoendo todos os acontecimentos da noite. À luz matinal, alguns de seus temores pareciam invenções de uma imaginação extenuada. Conan foi até ela, e suas palavras a eletrificaram. Pouco antes do amanhecer, escutei o rangido de madeira e os barulhos estalidos de cordas e remos. Um navio ancorou na praia não longe daqui. Provavelmente aquele cuja vela vimos ontem. Vamos subir o penhasco para espioná-lo. E para cima foram. Deitados de barriga para baixo, em meio aos rochedos, viram um mastro pintado erguendo-se além das árvores, a oeste. Uma nau hircaniana, pelo formato da armação, Conan murmurou. Pergunto-me se a tripulação... Um distante burburinho alcançou seus ouvidos e, rastejando até a extremidade sul do penhasco, viram uma horda diversa surgir dos limites das árvores ao longo do rebordo oeste do platô, onde parou para discutir. O brilho das armas destacava-se, espadas eram brandidas e discussões rudes escutadas a altos brados. A seguir, o bando inteiro começou a atravessar o platô em direção às ruínas, tomando uma rota que os deixaria próximos à base dos penhascos. Piratas! Conan sussurrou, um sorriso sombrio cruzando seus lábios. Capturaram um navio hircaniano. Venha! Abaixe-se entre estas pedras. Não apareça a não ser que eu a chame. Ele instruiu, depois de escondê-la em meio a um conjunto de rochas próximas a um cume do penhasco. Vou encontrar aqueles cães. Se meu plano der certo, tudo vai ficar bem e zarparemos com eles. Mas, se eu não conseguir, bem, esconda-se nessas pedras até que tenham ido embora, pois nenhum demônio desta ilha pode ser tão cruel quanto aqueles lobos do mar. E, libertando-se do abraço relutante dela, o bárbaro desceu rapidamente o penhasco. Olhando aterrorizada de seu ninho, Olívia viu que o bando tinha se aproximado da base do penhasco. Enquanto ela observava isso, Conan saiu do meio das rochas e os encarou com a espada em mão.
Eles recuaram em meio a gritos de ameaça e surpresa. Então pararam para examinar aquela figura que surgira tão rapidamente. Eram por volta de 70, uma horda selvagem constituída de homens de muitas nações: cotianos, zamorianos, britunianos, coríntios e chemitas. Suas feições refletiam a selvageria da sua natureza. Muitos traziam cicatrizes de cortes ou marcas de ferro quente. Havia orelhas cortadas, narizes fendidos, órbitas vazias, tocos em vez de mãos, marcas de carrasco e cicatrizes de batalha. A maioria estava seminua, mas as vestes que utilizavam eram boas. Coletes com costura de couro, cinturões de cetim e calções de seda, rasgados e manchados de sangue e piche, e que dividiam espaço com peças prateadas de armadura. Joias brilhavam nas orelhas, narizes e nos cabos dos punhais. Contra esse bizarro tropel, colocava-se o alto cimério em contraste, com seus membros bronzeados e feições escrupulosas e vigorosas. Quem é você? Eles rugiram. Conan da Ciméria. Sua voz foi como o profundo desafio de um leão. Um dos companheiros livres. Gostaria de tentar a sorte com a Irmandade Vermelha. Quem é seu chefe? Eu, por estar, bradou uma voz taurina, acompanhada de uma figura enorme que se adiantava. Um gigante, nu da cintura para cima, e cuja barriga volumosa era circundada por uma larga faixa que sustentava volumosas pantalonas de seda. Sua cabeça era raspada, exceto por uma trança no escalpo, e os bigodes caíam sobre uma boca em forma de ratoeira. Seus pés calçavam chinelos verdes chemitas, de pontas viradas para cima, e ele portava uma longa espada reta. Conan o observou. Sérgios de Crocha, por Kron. Sim, por estar, disse o gigante com um estrondo, seus pequenos olhos pretos brilhando de ódio. Achou que tinha me esquecido de você. Sérgios nunca se esquece de um inimigo. Agora vou pendurá-lo pelos tornozelos e esfolá-lo vivo. Peguem-nos, rapazes. Certo, mande seus cães atrás de mim, gorducho, zombou Conan. Você sempre foi um covarde, cachorro cotiano. Covarde? Eu? O rosto largo enrubesceu de raiva. Em guarda, cão do norte, vou arrancar seu coração. Num instante, os piratas haviam formado um círculo ao redor dos rivais, os olhos flamejando e suas longas arfadas sugada por entre os dentes num prazer sanguinário. Do alto do penhasco, Olivia observava com dolorosa ansiedade, afundando as unhas na palma da mão. Os combatentes iniciaram o confronto sem formalidades, Sérgios investindo com a velocidade de um grande felino, a despeito da corpulência. Pragas voavam por entre seus dentes crispados, enquanto ele golpeava e bloqueava. Conan lutou em silêncio, seus olhos fendas de fogo azul. O cotiano parou de praguejar para poupar fôlego. Os únicos sons eram o roçar rápido dos pés na relva, a respiração ofegante do pirata e o colidir do aço. As espadas reluziam com faíscas à luz do sol,
girando e circulando. Eles pareciam se recolher a cada contato que travavam. Então, tornavam a saltar imediatamente um contra o outro. Sérgio se viu forçado a recuar. Apenas sua habilidade superlativa o tinha mantido a salvo até agora da velocidade atordoante dos golpes de Conan. Um estrondo do aço, um grosar, um grito sufocado e um brado feroz da horda pirata cortaram a manhã quando a espada de Conan atravessou o enorme corpo do capitão. A ponta da lâmina tremeu por um instante entre os ombros de Sérgio. Um palmo de fogo branco reluzindo ao sol. Então, o cimério puxou a arma e o chefe pirata caiu pesadamente com o rosto voltado para o chão, permanecendo deitado sobre uma poça de sangue, enquanto suas grandes mãos se contorciam por um instante. Conan virou-se na direção dos corsários boquiabertos. Bem, cães, ele rugiu. Mandei seu chefe para o inferno. O que diz a lei da Irmandade Vermelha? Antes que qualquer um pudesse responder, um britoniano com cara de rato, que estava atrás de seus companheiros, girou uma funda e a disparou de forma rápida e mortal, certeira como uma flecha. A pedra atingiu o alvo. Conan recuou e caiu, como uma árvore cai ante o machado do lenhador. No alto do penhasco, Olivia agarrou as rochas para se apoiar. A cena transcorreu vertiginosamente diante de seus olhos. Tudo o que conseguiu ver foi o bárbaro cair na relva, o sangue escorrendo de sua cabeça. O cara de rato gritou triunfante e correu para esfaquear o homem prostrado. Mas um coríntio esguio o empurrou para trás. O que foi, Aratus? Vai quebrar a lei da Irmandade, cão? Nenhuma lei foi quebrada, rosnou o britoniano. Nenhuma lei? Como assim, cão? Esse homem que você acabou de derrubar é, por direito conquistado, nosso capitão. Não! Aratus gritou. Ele não era do nosso bando, mas um estrangeiro. Não tinha sido admitido na Irmandade. Matar Sérgio não faz dele nosso capitão, como teria sido caso um de nós o tivesse feito. Mas ele queria se juntar a nós, respondeu o coríntio. Ele mesmo disse. No mesmo momento, um grande clamor se ergueu. Alguns dos piratas tomando partido de Aratus, outros do coríntio, a quem chamavam de Ivanos. Imprecações voavam com firmeza. Desafios eram feitos, e as mãos buscavam o cabo das espadas. Enfim, um shemita falou acima de toda a algazarra. Por que discutem por um morto? Ele não está morto, o coríntio respondeu, abaixando-se ao lado do cimério prostrado. Foi um golpe de raspão, só está atordoado. O clamor se renovou. Aratus tentou alcançar o homem desacordado, mas Ivanos o derrubou, enfim. A espada em punho, desafiando a todos. Olivia sentia que não era tanto em defesa de Conan que o coríntio tomara aquele posicionamento, mas em oposição a Aratus. Era evidente que aqueles homens tinham sido tenentes de Sérgios e que não havia afeição alguma entre os dois. Após mais discussão, ficou decidido que Conan seria amarrado e levado com eles. Seu destino seria votado mais tarde. O cimério, que começava a recuperar a consciência, foi preso com faixas de couro e erguido por 4 corsários. Sob muitas queixas e reclamações, eles o carregaram junto ao bando,
que retornou à jornada ao longo do platô. O corpo de Sérgios foi deixado onde caíra, uma forma rejeitada, estirada sobre a relva banhada pelo sol. Mais no alto, entre as rochas, Olívia sentia-se atordoada pelo desastre. Era incapaz de falar ou de fazer qualquer coisa, ficando apenas deitada, a observar com os olhos horrorizados aquela horda brutal afastar seu protetor para longe. Ela não saberia dizer quanto tempo ficou ali. Viu os piratas cruzarem o platô, chegarem às ruínas e as adentrarem, levando junto o prisioneiro. Viu aqueles homens entrarem e saírem pelas portas e fendas, cutucando as pilhas de destroços e batendo nas paredes. Após um tempo, um grupo deles voltou pelo platô e desapareceu entre as árvores do lado oeste, levando consigo o corpo de Sérgios, provavelmente para lançá-lo ao mar. Ao redor das ruínas, os demais cortavam árvores e asseguravam lenha para o fogo. Olívia ouvia seus gritos, inteligíveis ao longe, e escutava as vozes dos que seguiam pelas matas, ecoando em meio às árvores. Mais tarde, retornaram carregando barris de bebida e sacos de couro com comida. Foram para as ruínas, praguejando luxuriosamente sob suas cargas. Olívia tomou nota de tudo aquilo de forma mecânica. Seu cérebro exausto estava pronto para colapsar. Deixada só e sem salvaguarda, percebeu o quanto a proteção do cimério significava. Pensou vagamente nas peças loucas do destino, capazes de transformar a filha de um rei em companheira de um bárbaro sanguinário. Com aquilo veio a repulsa contra sua própria estirpe. Seu pai e Shah Amurat eram homens civilizados, e deles recebera apenas sofrimento. Jamais encontrara um homem civilizado que a tratasse com gentileza, a não ser que houvesse algum motivo escuso por trás de suas ações. Conan a abrigara, protegera e, até então, nada exigira em troca. Deitando a cabeça nos braços roliços, ela chorou, até que gritos distantes de folia torpe a lembraram do perigo que corria. Ela olhou para as ruínas sombrias ao redor das quais figuras fantásticas diminutas por causa da distância moviam-se cambaleante. Mirou a seguir as profundezas crepusculares da Floresta Verde. Mesmo que o terror vivido nas ruínas durante a noite anterior tivesse sido só um sonho, a ameaça que pairava naquelas profundezas verdejantes não era imaginação ou pesadelo. Quer Conan fosse morto ou levado como prisioneiro, suas escolhas eram entregar-se aos lobos do mar ou permanecer sozinha numa ilha assombrada por demônios. Engolfada pelo horror pleno da situação, tombou para a frente e desfaleceu. Valeu por assistir até agora. Se você gostou e acha que devo continuar produzindo esse tipo de conteúdo, deixa aí o seu like. O Crônicas Iborianas é o canal do Conan. Aqui toda semana tem conteúdo sobre o Cimério. Então, se você não é inscrito, cogite se inscrever, é grátis.
Além do like, você pode ajudar o Crônicas de mais 2 formas. A primeira é utilizando o nosso link para fazer suas compras na Amazon. Ele está nas descrições dos vídeos e não altera em nada o valor de sua compra e ainda ajuda o canal a sobreviver. A outra é através do botão Valeu, que está localizado logo abaixo do vídeo. Ali você pode clicar e apoiar o nosso trabalho com qualquer valor. Fique à vontade para contribuir se você puder. Eu sugiro que você dê uma navegada pelas nossas playlists. Com certeza você vai curtir o conteúdo. E aproveita lá para comentar e interagir comigo. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu, tchau!